Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos aprender sobre um tema chamado inequações produto e quociente. Inequações são aquelas desigualdades. Por exemplo, quando você está estudando equações, você quer saber o resultado, um valor para o x. Quando você está estudando uma inequação, na verdade, você quer saber um conjunto de valores que satisfazem a uma determinada desigualdade. Envolve os termos maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, tá bom? Então, agora nós vamos ver as inequações, só que as inequações vão envolver produtos e quocientes, tá bom? Primeiro, inequação produto. Classificamos de inequação produto uma inequação que pode ser reduzida à forma em que o primeiro membro é um produto e o segundo é zero. Como assim? Ora, isso aqui, x menos 1 vezes x menos 3, maior do que zero, é uma inequação produto, porque o primeiro membro dessa inequação é um produto e o segundo membro é zero. O problema é, para você multiplicar, fazer distributivo aqui e resolver esse problema, vai dar um valor bem grande. Só que considerando que nós não queremos saber um número, nós não queremos um resultado para x que satisfaça esse conjunto de soluções, mas nós queremos saber todos os valores para x que poderiam ser maiores do que zero, então nós não precisamos fazer essa multiplicação. Pelo contrário, a forma mais fácil e muitas vezes a única forma possível de resolver problemas desse tipo é separando esses produtos. Professora, mas eu posso separar? Observa, um produto, ele é maior do que zero se esse e esse termo juntos resultarem num termo maior do que zero. Então, eu vou analisar o primeiro, vou analisar o segundo e depois eu vou analisar os dois juntos como funcionam. Como assim? Eu vou separar essa inequação e vou encontrar quando que x menos 1 dá um número maior do que zero, tá bom? Como assim? Primeiro eu vou estudar o sinal da minha função x menos 1, tá? Lembra que eu ensinei agora há pouco como a gente estuda o sinal de uma função? Você encontra o zero dessa função, eu vou dizer que f de x é igual a x menos 1. E o zero da minha função é quando x menos 1 dá zero, certo? Nesse caso, eu tenho que a é igual a 1, então eu sei que ela é crescente. Então, x menos 1 é igual a zero, x é igual a 1. 1 é o valor que zera a minha função, então eu vou marcar aqui o 1. E como a é maior do que zero, eu posso fazer o meu gráfico dessa forma, sabendo que aqui é positivo e aqui é negativo. Ou seja, a partir de 1, qualquer valor da função faz com que a f de x seja uma função positiva. E antes do 1, qualquer valor diz que minha função ela é negativa. Vamos testar? Vamos pensar em x igual a zero. Se x é igual a zero, f de x é só esse pedaço aqui, é igual a 0 menos 1, que é menos 1. Então, a função está positiva. E vamos testar um valor maior que 1, 2. Se x é igual a 2, 2 menos 1, 1. Ou seja, função crescente. Para cada valor que eu escolher maior do que 1, a minha função, meu x vai dar um número maior. Para cada função que eu escolher menor do que 1, a minha função, meu f de x, vai dar um número menor, tá bom? Agora, vamos fazer esse segundo termo aqui, ó. Aí eu vou dar o nome de g de x, tá? Para não repetir. G de x igual a x menos 3. Aí eu vou analisar quando que x menos 3 zera a minha função, tá? Fiquei sem espaço, vou fazer nesse cantinho aqui. É que eu quero botar o gráfico. X menos 3 é igual a zero quando x igual a 3. Passei o 3 para lá. Então, aqui o meu ponto é o ponto 3, considerando que aqui eu também tenho um A positivo, A é maior do que zero, essa função também é crescente, então o meu gráfico também vai ser assim, positivo para cá e negativo para cá, tá bom? Ora, estudei separadamente quando que cada uma dessas funções é positiva e quando que cada uma dessas funções é negativa. Só que eu não quero saber isoladamente, eu quero saber o sinal do produto, da inequação produto. Então, o que eu tenho que fazer, gente? Sempre assim, se eu tiver dois produtos, eu vou colocar 3 linhas. Sempre uma linha a mais
do que a quantidade de produtos que eu tenho, do que a quantidade de equações que eu tenho, tá bom? Aí aqui eu vou colocar minha primeira equação, x menos 1, tá? Eu poderia botar só g de x, que eu dei o nome dela de g de x, de f de x. Poderia botar só f de x, mas eu escolhi botar x menos 1. Aí eu vou marcar aqui um ponto, que vai ser o meu ponto 1. Aí eu vou marcar esse ponto nas 3 linhas, esse vai ser o meu ponto 1. A minha primeira função, a minha função x menos 1, ela zera quando x dá 1, então aqui ela vai dar 0. E quando x é maior do que 1, ela é positiva. Então, para cá, eu vou colocar esses sinais aqui, ó, de mais. E para cá eu vou colocar os sinais de menos, tá bom? Agora eu vou analisar a minha segunda função. A minha segunda função, o zero dela é 3. Então, eu vou ter que seguir uma lógica aqui, ó. Se 1 é aqui, vamos supor que o 3 seja aqui. Aí eu vou copiar o pontinho 3 em todo, só marcar, tá? Em todas as retas e vou colocar e vou analisar essa função. Ora, para todo mundo a partir do 3, a minha função é positiva. Então, se o 3 é aqui, ó, aqui ela é positiva. Para todo mundo antes do 3, a minha função é negativa. E no 3, a minha função dá 0. Então, eu vou colocar a bolinha aberta. Por que eu estou colocando essa bolinha aberta? Porque a minha função não pode ser 0, ela tem que ser maior do que 0. Então, a bolinha aberta no 0. Se aqui tivesse escrito maior ou igual, a bolinha podia ser fechada, tá bom? Beleza, gente. Essa daqui é a minha função x menos 3, tá bom? Agora, o que eu vou fazer nessa linha aqui embaixo? Eu vou fazer a multiplicação. X menos 1 vezes x menos 3. Tá bom, gente? Como assim, professora? Ora, eu tenho alguns sinais aqui, certo? Eu tenho esses sinais. Eu vou fazer, para vocês visualizarem melhor, uma linha aqui separando. Vou fazer um pontilhado aqui separando cada pedacinho da minha função. Eu vou analisar pedacinho por pedacinho da minha função. Lembrando que quando eu tenho multiplicação, eu vou usar a regra de sinais da multiplicação. Sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou analisar pedacinho por pedacinho e colocar os sinais da minha função, ó. Menos aqui e menos aqui. Então, de menos infinito até 1, essa função, ela tem menos aqui, menos com menos dá mais. Então, aqui eu vou botar positivo. Eu só vou fazer a multiplicação dos sinais, tá? Agora, entre 1 e 3, é esse pedacinho aqui. Ela é positiva aqui e negativa aqui. Mais com menos, menos. A partir de 3, ela é positiva aqui e positiva aqui. Mais com mais, mais. Agora eu vou ver o que o meu problema pediu. O meu problema disse que essa função inteira tinha que ser maior do que 0. Então, eu vou ver aqui quem que é maior do que 0 e vou pintá-lo. É maior do que 0 aqui. Aí, considerando que não pode ser igual, aqui, ó, a primeira função dá 0. Dá 0 quando x igual a 1. Então, aqui se aqui x for igual a 1, aqui dá 0 e 0 vezes 0 dá 0. Então, tá errado. Então, eu vou botar a bolinha aberta, tá bom? E a segunda função, ela vai dar 0 quando x igual a 3, então também vou botar a bolinha aberta e positivo. Então, agora eu tenho que escrever o meu conjunto solução. Eu fiquei sem espaço aqui embaixo, vou escrever aqui em cima. Geralmente a gente escreve embaixo, mas está apertado. Meu conjunto solução é x é um número real, aí eu vou analisar quando que ela vale, tá bom? Quando que essa função vale? Essa função vale sempre que x for menor do que 1 e sempre que x for maior do que 3. Então, é isso que eu vou escrever no meu conjunto solução, tá bom? X menor do que 1 ou x maior do que 3. Beleza? Então, é assim que eu resolvo uma inequação produto. Analiso cada um dos fatores, estudo o sinal de cada um dos fatores, depois faço as linhas correspondentes a cada um dos fatores e uma linha mais correspondente ao produto. Aí estudo o sinal de pedacinho por pedacinho. Vamos ver agora inequações quociente. Denominamos de inequação quociente uma inequação que pode ser reduzida à forma em que o primeiro membro é um quociente e o segundo é 0. Mesma coisa que a inequação produto. O primeiro membro é um quociente
e o segundo é zero. Na inequação produto, o primeiro membro era um produto e o segundo era zero, tá bom? E eu vou resolver exatamente da mesma forma. Eu vou separar a minha inequação em f de x igual a x menos 4. Vou encontrar o zero da minha função, f de x igual a zero, quando x menos 4 igual a zero. Isso acontece quando x igual a 4. Passei o 4 para lá, troquei o sinal, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou marcar o meu pontinho 4, vou analisar. Agora, eu vou fazer o segundo passo, analisar se ele é crescente ou decrescente. Ó, o valor que acompanha o x, ele é positivo, ele é 1. Então, ela é crescente, então ela é assim, ó. A reta é assim. Vou colocar um mais aqui e um menos aqui. Beleza, analisei essa. Agora, eu vou analisar a segunda. Uma coisa interessante sobre o denominador. Não pode ser zero, tá bom? Independente se aqui está escrito maior, menor, o denominador de uma fração nunca pode ser zero. Então, sempre que você for avaliar a equação que tiver no denominador, você tem que levar em conta que o valor que zera nunca pode ser, tá bom? Nesse caso aqui, a gente já vai usar isso como restrição, porque tem que ser maior do que zero. Mas mesmo se, nesse caso aqui, tivesse um igual a zero, você tinha que lembrar que no denominador não pode ser igual a zero, tá? Vou fazer a minha segunda, vou chamar de g de x mais 2. X mais 2 é a segunda, é o denominador, né? A segunda equaçãozinha. Eu vou estudar o sinal dela. X mais 2 é igual a zero quando x igual a menos 2. Beleza, eu vou marcar aqui um menos 2. Lembrando, segunda parte, estudar se A é maior ou menor do que zero. A é maior do que zero, essa função também ela é crescente. Eu vou fazer uma reta aqui, botar um mais aqui e um menos aqui, tá bom? Beleza, analisei separadamente os sinais da minha inequação, das minhas inequações, do numerador e depois do denominador. Agora eu venho aqui, já fiz previamente essas três linhas. Aqui vai ser x menos 4 e eu vou marcar um pontinho que zera esse x menos 4. Lembrando que tem que ter ordem, tá? Eu sei que eu vou marcar o menos 2 depois, então, o 4 tem que vir depois do menos 2, senão não dá certo, não. Então, eu vou escolher esse pontinho aqui para ser o meu pontinho menos 4. O que essa função vai fazer? A partir do menos 4, todo mundo é positivo. Antes do menos 4, todo mundo é negativo. Considerando que não pode dar zero, e no menos 4 não, gente, desculpa. É x menos 4, mas a resposta dá só 4. Considerando que aqui não pode dar zero, então o ponto x igual a 4 zera a função. Então, vai ser bolinha aberta aqui. A partir do x igual a 4 é positiva, antes do x igual a 4 ela é negativa, tá bom? Agora, eu vou fazer x mais 2, g de x igual a x mais 2. Aí, eu vou analisar quem é o ponto que zera essa equação. É o ponto menos 2. O ponto menos 2 zera o denominador. Mesmo que aqui aceitasse o zero, no denominador não pode. Então, de qualquer maneira, não está definido quando x for igual a 2, tá? Então, aqui, ó, se eu escolher aqui para ser o menos 4, eu vou escolher, para ser o mais 4, eu vou escolher aqui para ser o menos 2. Eu cismei com menos 4. É mais 4. Aqui para ser o menos 2. Então, o que vai acontecer quando x for igual a menos 2? Quando x for igual a menos 2, essa função aqui, ó, essa equação aqui vai dar zero. Quando x for maior do que menos 2, ela vai ser positiva. E quando x for menor, ela vai ser negativa, tá? Agora, eu vou tentar estudar caso a caso para descobrir o que vai acontecer com o quociente x menos 4 sobre x mais 2. Vou escrever aqui x menos 4 sobre x mais 2. E aqui vai ser o estudo dos dois juntos. Como? Analisando os sinais, menos com menos, mais bolinha aberta aqui no x igual a 2, que não pode ser 2. Menos com mais, menos. Mais com mais, mais. Novamente, ele está me pedindo que o quociente seja um número maior do que zero. Se ele está falando que tem que ser maior do que zero, o meu conjunto de solução tem que dar justamente a resposta onde o quociente é maior do que zero, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, ela é maior do que zero antes de menos 2 e depois de mais 4. Então, vou fazer conjunto solução, x pertence a R.
aqui eu vou fazer x é menor do que menos 2 ou x é maior do que 4. É quando ela tá valendo, tá bom? É esse pedacinho aqui, aí a gente até costuma pintar aqui, bolinha aberta, para ficar claro, tá bom? Então, pessoal, vou fazer agora só mais um exercício de cada, para vocês fixarem, mais um exercício de inequação produto e mais um exercício de inequação quociente, tá bom? Vamos lá, inequação produto. Resolva a inequação 2x mais 4 vezes 3x menos 12 menor do que 0, tá bom? Como que eu vou resolver essa inequação? Novamente, eu vou separar em dois casos. Eu vou chamar de f de x a parte do 2x mais 4, e eu quero saber quando que f de x vai me dar como resultado um número menor do que 0. Mas nesse caso aqui eu vou igualar a 0, tá? Eu vou procurar fazer o passo a passo do estudo de um sinal de uma equação de primeiro grau, como eu ensinei para vocês no vídeo anterior, tá bom? Vou fazer o primeiro passo, achar o meu f de x igual a 0. Então, vai ser 2x mais 4 igual a 0. 2x igual a 4 menos... 2x igual a menos 4. Passei o 4 para lá e troquei o sinal. X igual a menos 4 sobre 2. Logo, x igual a menos 2. Meu primeiro passo, achei o número que zera a minha inequação. Agora, o meu segundo passo, eu traço uma reta e eu faço aquele gráfico simplificado, tá bom? Como que é o gráfico simplificado? Simplesmente eu marco aqui qual é o ponto que zera a minha função e o segundo passo eu vou analisar quando A é positivo e quando A é negativo. Nesse caso aqui, ó, eu sei que A é positivo, então essa função é crescente. Se ela é crescente, ela é assim. Aqui é mais, aqui é menos, tá bom? Agora, vamos fazer esse segundo fator aqui, 3x menos 12, tá? Vou chamar de g de x igual a 3x menos 12. Primeiro passo, achar o g de x igual a 0, ou seja, o ponto que zera essa função. Como? 3x menos 12 igual a 0, 3x igual a 12, x igual a 12 sobre 3, x igual a 4. Então, 4 vai ser o número que vai zerar a minha função. Vou estudar o sinal da minha função. Pessoal, desculpa, não estou conseguindo pegar. Não fiz a retinha antes e não consigo pegar a régua. Então, não vai ficar reto. Mas vocês vão entender assim mesmo. Então, aqui eu tenho 4, né? Novamente, eu estou vendo que isso aqui é um número positivo, então essa função ela é crescente. Então, aqui é mais e aqui é menos. Agora, eu vou fazer o estudo do sinal do produto. Como que é o estudo do sinal do produto? Eu vou fazer 3 retas, né? Vou ver se eu consigo fazer 3 retas sem régua. Ó, até que não tá muito ruim, não, hein? Aí, vou escrever quem são as minhas funções aqui, ó. F de x, agora eu vou botar o f de x, tá? Que eu dou nome para facilitar e depois eu não uso. Aqui é f de x vezes g de x. Tanto faz se você escolher botar o nome ou escolher botar a função. Vou botar para ficar menor. Então, o que está acontecendo com a minha f de x? A minha f de x cresce quando x é maior que menos 2 e decresce quando x é menor do que menos 2. Então, aqui, ó, no pontinho menos 2, a partir dele, ela cresce. Antes dele, ela é negativa. Agora, como eu quero que ele seja menor do que 0, não pode ser igual a 0, então o ponto menos 2, que é o ponto que zera, vai ser bolinha aberta, tá bom? Não vai funcionar. Agora, vamos analisar o g de x. G de x é igual a 3x menos 12. E o ponto que zera a minha g de x é o ponto x igual a 4. Então, eu vou marcar aqui o ponto x igual a 4. Acabou que deu os mesmos pontos de uma outra que eu fiz. Então, o que a g de x faz? A partir do ponto x igual a 4, ela é positiva. E antes dele, ela é negativa. No ponto x igual a 4, ela é 0. Então, eu vou botar a bolinha aberta, porque aqui não admite que a função seja igual a 0, tá bom?
Agora eu vou fazer a multiplicação dos sinais, o produto dos sinais, para eu saber qual é a parte em que essa função inteira é menor do que zero, tá? De novo, sinais iguais mais sinais diferentes menos sinais iguais mais. Então, essa função aqui, bolinha aberta, e aqui, bolinha aberta. Então, essa função, ela é negativa no intervalo que vai de menos 2 até 4, ou seja, menos 2 é menor do que x, que é, por sua vez, menor do que 4, tá? É essa partezinha aqui que a minha função funciona, isso porque o enunciado pediu menor do que 4. Então, eu vou fazer assim, ó. O meu conjunto solução vai ser assim. X pertence a R, menos 2, menor do que x, menor do que 4. Se eu colocasse x maior do que menos 2 e x menor do que 4 separadamente, também podia, tá? Mas assim fica mais organizado. Beleza? Então, agora eu vou fazer um outro exercício, que vai ser resolva a inequação quociente. Eu vou colocar a inequação quociente aqui que a gente tem que resolver. É x mais 3 sobre x menos 2 maior ou igual a zero. Vamos resolver essa inequação aqui para a gente ter mais um exemplo de como resolver inequações quocientes, tá bom? Como? Eu vou chamar x mais 3 de f de x. Aí eu vou encontrar o meu f de x igual a zero. X mais 3 igual a zero, x igual a menos 3. Achei. Aí, o que eu vou fazer? Vou analisar. O segundo passo agora é analisar o crescimento dessa função, certo? Como? Eu vou marcar o meu pontinho aqui, menos 3. Eu vou perceber se A aqui é maior ou menor do que zero. Aqui A é positivo, o valor que acompanha o x é positivo. Então, essa função ela é crescente. Aqui é mais, aqui é menos. Agora, eu vou chamar de g de x a segunda, x menos 2, tá? Então, vamos lá. G de x é igual a x menos 2. Então, eu quero achar o meu g de x igual a zero. Como? X menos 2 é igual a zero. X é igual a 2. Passei o 2 para lá, troquei o sinal. Então, eu vou tentar desenhar aqui de novo o meu gráfico simplificado e vou analisar o sinal dessa função. Ó, se aqui A de novo é positivo, essa função mais uma vez é crescente. Então, o gráfico dela é assim, tá? Quer dizer que a partir do 2 ela cresce, abaixo do 2 a função é negativa, tá bom? Beleza. Agora, vamos fazer o estudo do quociente x mais 3 sobre x menos 2. X mais 3, aí eu vou fazer uma linha. X menos 2, eu vou fazer uma linha. E aqui vai ser x mais 3 vezes x menos 2. E eu vou fazer mais uma linha e você vai fingir que tá reta, tá bom? Que você é muito legal. Tá, quando que x mais 3 é igual a zero? X mais 3 é igual a zero no ponto x igual a menos 3. Aqui, ó, tá dizendo que é maior ou igual a zero, então tá aceitando igual a zero. Então, ela é bolinha fechada no x igual a menos 3. Vou botar um menos 3 aqui. E a bolinha vai ser fechada. Antes de menos 3, ela é negativa. E depois de menos 3, ela é positiva, beleza? Agora, vamos ver a função x menos 2. Ora, o ponto que zera essa função é o ponto x igual a 2. Então, eu vou escolher aqui o ponto x igual a 2. Eu sei que antes do ponto x igual a 2, ela é negativa. E depois do ponto x igual a 2, ela é positiva. Agora, temos que analisar se ela vai funcionar no ponto x igual a 2. Porque aqui aceita que seja igual a zero. Então, teoricamente, ela deveria funcionar e deveria ser bolinha fechada. O problema é que ela está no denominador. E se você não tem nenhuma criança na sala, não importa que você tenha 100 balas para dividir. Não tem como dividir as suas balas. Então, não existe o zero no denominador.
Se não tem ninguém para receber as coisas, não tem divisão, não existe a divisão, tá bom? Então, aqui, ó, mesmo que aqui aceite o igual a zero, no denominador não aceita. Então, a bolinha vai ser aberta. X não pode ser 2, porque 2 vai zerar o denominador, tá bom? Agora, a gente vai fazer aquele esqueminha de descobrir como é que vai funcionar todo mundo junto misturado. Tá bom? Vamos lá? Menos com menos, mais. Aqui a bolinha tá fechada, é definido, então beleza. Mais com menos, menos. Mais com mais, mais. Aqui a bolinha está aberta, não está definido. Vamos ao enunciado. Ela quer saber quando que esse quociente é maior ou igual a zero. Ele é maior ou igual a zero de menos infinito até menos 3, incluindo menos 3, e a partir do 2, sem incluir o 2, tá bom? Qual vai ser o nosso conjunto solução desse caso? O conjunto solução vai ser todos os números menores ou iguais a menos 3 e todos os números maiores do que 2. Vamos colocar isso formalmente? Vou colocar aqui, que tá mais espaço. X pertence a R, tudo isso entre chaves. X menor ou igual a menos 3 ou X maior do que 2. Esse é o nosso conjunto solução. Pessoal, eu sei que a aula foi meio comprida, mas eu queria fazer um exemplozinho a mais, porque eu acho que é importante a gente trabalhar o exercício também, não só a teoria, tá? E se vocês ficaram com dúvidas, se vocês querem mais aula de exercício, vocês podem falar, tá bom? Beijinho, tchau, tchau.